Existem pelo menos duas formas de compreensão sobre o termo pós-modernidade. Uma delas diz respeito a uma época ou temporalidade. Qual exatamente? Desde aí pelo menos do fim do século XX, mais ou menos aí nos anos 70. Outra forma de compreender o termo se refere a uma tendência intelectual, presente em variadas áreas do saber, também chamada de pós-modernismo. Tanto a temporalidade como a tendência intelectual teriam como características principais a suspeita e a desconfiança com relação à racionalidade e à ciência modernas. Nesse vídeo aqui, a gente vai abordar alguns dos aspectos da temporalidade chamada de pós-moderna. Mas antes de dar continuidade, um recadinho. Apoie o trabalho do Diacrônico se inscrevendo no canal e curtindo esse vídeo. A Era Moderna, cujos marcos cronológicos datam aí mais ou menos a partir do século XV, é uma contraposição às maneiras coletivas de pensar, sentir e agir da Idade Média no Ocidente. A imagem que comumente temos da Idade Média como Era das Trevas, sinônimo de escuridão, de ignorância, de atraso, de fato foi uma construção aí de pensadores do Renascimento e do Iluminismo que pretendiam se contrapor a essa época. Entretanto, essa imagem, apesar de distorcida e muitas vezes exagerada, ela não é totalmente falsa. No medievo, a fé e a obediência tinham predominância sobre a liberdade e a razão. O coletivo da cristandade possuía mais valor do que o indivíduo. Deus era o motor da história, não os seres humanos. A rígida estratificação social era justificada pela ideologia religiosa das três ordens. Educação e cultura erudita eram realmente mais restritas e geralmente estavam sob controle da Igreja Católica. Progresso e desenvolvimento não eram pautas aí de governos de reis e senhores feudais. A modernidade, com suas revoluções e seus movimentos, vieram com a pretensão de colocar abaixo aquele velho mundo, retomando e valorizando elementos culturais da antiguidade clássica, como a democracia e a filosofia, e atualizando-os ao seu próprio tempo. Os modernos defenderam que os homens e não Deus deveriam ocupar o centro de importância. Do mesmo modo, a razão seria um meio de se libertar da ignorância, do obscurantismo e do autoritarismo que eram muito baseados em uma fé cega. E não à toa a ideia de iluminismo, de luzes, de ilustração, de esclarecimento, retoma uma metáfora de conseguir enxergar claramente os fenômenos do mundo, se afastando, portanto, das trevas e da escuridão. Foi a partir deste imaginário social que se construiu e se disseminou um conjunto de valores ligados à ideia de liberdade, de igualdade, prosperidade, desenvolvimento e progresso. Isto é, o século das luzes prometeu a edificação de um mundo melhor, estruturado a partir de valores escassos durante a Idade Média. E tudo isso seria acessado pelo uso da razão e da ciência moderna. Entretanto, podemos dizer que o século XX representou uma frustração destes sonhos. A intensa exploração do ser humano pelo outro na Revolução Industrial do século XIX já demonstrariam que o progresso e a técnica viriam acompanhados por outras sombras. Mas foi mesmo a corrida imperialista e sua extensão, desembocada em duas guerras mundiais durante o século XX, que consolidou a percepção de que a racionalidade poderia ser utilizada e apropriada pela barbárie. Sobretudo devido ao desdobramento da Segunda Guerra Mundial e os horrores a ela associados. A ascensão de regimes políticos extremamente autoritários e excludentes, como os vários fascismos, ou a construção e aperfeiçoamento de armas de destruição em massa, como as bombas lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, e obviamente os campos de concentração e extermínio nazistas. Ficou então evidente que o uso da razão e da ciência não implicavam direta e necessariamente na construção de um mundo mais livre, igualitário e próspero. Muito pelo contrário, conseguiu promover uma intensificação do poder de dominar, destruir e exterminar. E surgiu também a percepção de que não foram cumpridas as promessas liberais de liberdade, igualdade e fraternidade inauguradas na Revolução Francesa. Do mesmo modo, ao
alternativa ao capitalismo pelo socialismo realmente existente no século XX se demonstrou frustrada, tanto pela exposição do funcionamento repressivo exemplificado na série de perseguições e execuções a opositores políticos no modelo soviético, como também pela ineficiência de conseguir rivalizar com o capitalismo, produzindo ao mesmo tempo desenvolvimento e progresso, mas atendendo às necessidades ou trazendo prosperidade para a sociedade em geral. E assim, depois de tantos fracassos e frustrações, estaríamos vivendo uma época em que os valores sociais predominantes são a desilusão, a incerteza e a desesperança. Sem dúvidas, um enfraquecimento da crença em um mundo melhor, o fim das utopias. Já que o termo pós-modernidade implica um após, isso significaria que, devido aí às mudanças citadas, a temporalidade moderna teria acabado e estaríamos vivendo em uma outra? Sobre este ponto, não há consenso entre os pesquisadores, porque mesmo se convencendo das mudanças acontecidas na fase pós-guerra, a maioria dos estudiosos tem muita cautela em apontar que viveríamos uma ruptura com a modernidade. E isso se dá por dois motivos. Primeiro, a modernidade já teria como característica principal a transformação, inclusive destruindo coisas aí que ela própria construiu para logo depois reconstruir coisas novas a partir desses escombros. Isso aparece muito bem discutido no livro de Marshall Berman, Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, que você pode acompanhar uma resenha aqui no canal. Isso significaria que, por não apresentar uma característica inédita, a pós-modernidade não seria um marco do seu fim ou uma nova era, mas na verdade uma radicalização da própria modernidade. Até por esse motivo, diversos pensadores vão utilizar outros termos para se referir a essa época, como modernidade tardia, modernidade líquida, hipermodernidade e etc. Segundo, o outro motivo para questionar a suposta ruptura com a modernidade é a continuidade do capitalismo. Este pensamento intelectual estabelece uma relação intrínseca necessária entre o modo de produção vigente e a modernidade. Assim, as mudanças ocorridas na passagem do mundo feudal para o capitalismo mercantil seriam os motores de outras transformações em variados âmbitos sociais, econômicos, políticos, culturais. E mesmo as inúmeras mudanças gestadas e paridas dentro da modernidade teriam a ver com transformações da dinâmica do próprio capitalismo, ora mercantil, ora comercial, ora industrial, ora informacional. Em síntese, o signo da transformação não seria somente a modernidade, mas o próprio capitalismo, que precisa destruir e reconstruir continuamente para permanecer durando. Ao lado de uma modernidade tardia, estaríamos experienciando um capitalismo também tardio. Com efeito, quase todos os pesquisadores que discutem a pós-modernidade apresentam sensíveis mudanças culturais, mas não no modelo econômico de produção. Por mais que supostamente estaríamos vivendo uma era de fluidez nas relações sociais, de fragilidade das instituições sociais tradicionais e até de flexibilidade nas identidades dos indivíduos, o modelo socioeconômico permanece inalterado em suas bases: propriedade privada, sociedade dividida em classes sociais, produção de excedentes para o mercado, transformação de quase tudo em mercadoria visando lucro e consumismo como modo de vida, etc. Porém, se não há alterações nas bases, há autores que apontam e descrevem mudanças, sim, embora não profundas, importantes nas dinâmicas até mesmo econômicas e nas relações produtivas nas esferas de trabalho. Por exemplo, a substituição do Fordismo pelo regime de acumulação flexível. E para alguns, a instabilidade dessa época adviria justamente de medidas políticas recentes,
como a retirada do sistema de proteção social do Estado, o enfraquecimento de organizações trabalhistas, como associações de trabalhadores e sindicatos, a perda de estabilidade empregatícia, a precarização das condições de trabalho, tudo isso em prol da maximização dos lucros do capital financeiro. O geógrafo britânico David Harvey intitula esse cenário de condição pós-moderna. Teremos um vídeo mais aprofundado sobre este tópico. Retornando à nossa reflexão, pela série de motivos apresentados, a pós-modernidade. Outro nome que poderíamos dar para essa fase seria não uma crise da modernidade, mas uma crise na modernidade, dentro de suas balizas. É isso, em outros vídeos abordaremos algumas das consequências da pós-modernidade em outras esferas sociais. Até lá!